Apóstolos, capítulo 9, verso 36 a 41. Por favor, quem tiver suas Bíblias, iPad, celular, portanto que você acompanhe a palavra de Deus. Deus tem uma palavra para a tua vida nessa noite. Não é no jargão evangélico, mas também se for, a gente também dá glória a Deus. Não é verdade? Porque o Senhor, Ele sempre tem uma palavra de renovo, de restauração, de cuidado, de milagre. Hoje foi falado de milagre. E a gente sabe quando Deus é expert, é mestre em fazer milagres. E hoje o Senhor trouxe ao nosso coração uma palavra que trata de milagres, além de reconhecimento que Ele dá a seus filhos e às suas filhas. Livro de Atos, capítulo 9, a partir do verso 36, diz o seguinte: E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzida se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que ela ficou enferma e morreu. E tendo-a lavado, a colocaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens, rogando-lhe que não se demorassem em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles, e quando chegou, o levaram ao quarto alto. E todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. E foi isto notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Amém? Tabita é na linguagem síria, que chamava Tabita, e Dorcas na linguagem grega. E significava esse nome gazela, significava uma mulher elegante, uma mulher ágil, porque tudo tem um significado para Deus na palavra. Nós estamos aqui, só para contextualizar, nós estamos no livro de Atos dos Apóstolos, que é um livro que ele dá continuidade do ministério de Jesus na terra. Jesus, no seu ministério na terra, ele fez vários milagres, ele deu vários ensinamentos. E quando chega no livro de Atos, fala sobre a igreja primitiva e fala, dando uma continuidade de todo aquele ensinamento que Jesus tinha dado aos discípulos e aos crentes que ali estavam. Não é diferente hoje da nossa vida, porque nós estamos aqui hoje lendo a palavra, entendendo que Deus, através do Filho dele, Jesus Cristo, Ele nos trouxe vários ensinamentos. E tem ensinamento para tudo. Quando você está triste, você lê na palavra que Deus é a nossa fortaleza, é a nossa alegria, é a nossa restauração, é o nosso renovo. Na palavra do Senhor está lá dizendo: você está doente? Chama os presbíteros da igreja, chama os pastores, não é assim? Para ungir, para orar, porque o Senhor disse que nós faríamos coisas maiores do que o que Ele fez. Isso é uma verdade, porque quando a gente ora e clama ao Senhor, a gente começa a ver. Muitos têm uma visão espiritual aberta, que pode ver anjos passeando, anjos dançando, anjos com espadas
falou lá no livro dele. Eu e a minha casa, isso era Josué falando lá e agora somos nós falando aqui. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor Jesus. Então a gente sabe que o Senhor lhe deixou um ensinamento. Então eu já começo nesse momento dizendo: não cesse de orar pela sua família. Não cesse de orar pelo propósito do qual Deus colocou no seu coração. A palavra de Deus diz que passará a terra, passará, mas as palavras do Senhor, elas não passarão, elas permanecerão, e Ele vai honrar a palavra dele. Aleluia. Então não adianta o inimigo querer se levantar. Eu aprendi uma frase, ouvindo várias ministrações e ministração de alguns homens e mulheres de Deus que têm um chamado na área de libertação, de cura interior, que é tão interessante que eu acredito que vocês vão entender o que Deus quer falar conosco nesta hora. A gente acorda, tem dia que a gente acorda numa alegria, numa felicidade, não é? E não tem nenhum motivo aparente para isso, porque senão a pessoa diz: olha, fulano ganhou um dinheiro ali, né? Teve uma notícia muito boa, então está muito feliz. Não, é porque a paz que excede, que ultrapassa todo entendimento que está sobre as nossas vidas, o Espírito Santo de Deus que está sobre as nossas vidas, ele vem nos abraçando, nos alegrando. E às vezes você está com fome, com dor, com situação financeira difícil, com uma situação conjugal também difícil, mas a unção do Espírito Santo que está sobre a sua vida vem lhe dando um entendimento de alegria, de gozo, de satisfação. Não tem respostas, entende, para isso, mas a gente consegue perceber, a gente consegue viver esse momento. Mas também tem aquele dia que a gente acorda, que já acorda pesado, a gente já acorda triste, e a gente nem entende o que foi isso, mas já acorda com uma dor de cabeça, com peso no corpo, uma dor na coluna, uma dor no céu, uma situação, mas meu Deus, eu dormi tão bem, não sei nem o que está acontecendo. Mas isso também é do reino espiritual, e vem as setas malignas, vem os dardos inflamados do maligno para tentar nos acertar. Porque quando nos acerta, a gente começa a ficar cabisbaixo, começa a ficar triste, começa a ficar desanimado. Às vezes a gente vem para a igreja tão feliz, tão alegre, parece que no meio do caminho recebe uma ligação, ou quando vai saindo de casa, uma pessoa trata a gente mal, ou quando chega ali, acontece alguma situação assim, a gente fica na igreja: meu Deus, eu cheguei tão triste na igreja, Jesus me ajude. E Jesus é aquele que ajuda, que vem com a palavra de renovo, de restauração sobre a sua vida, para saber que você é importante, para saber que você é amado, que você não está largado, que Deus, ele lhe acha na multidão e diz: eu estou com você. Não importa o tipo de problema que esteja recaindo sobre a sua vida. Aleluia. Eu quero te dizer que Deus, ele lhe acha na multidão. Livro de Atos dos Apóstolos é uma instrução de Jesus para os discípulos e para os crentes. E qual foi essa instrução? É o Senhor dizendo: ficai em Jerusalém, porque eu vou descer do alto o meu poder e eu vou revestir vocês de poder. Isso Jesus estava dizendo: voltem para Jerusalém, porque eu vou revestir vocês. Ele estava lhe dizendo aos discípulos e os crentes daquela cidade, daquele contexto, daquela época. E hoje o Senhor está dizendo para mim e para você: voltai para Jerusalém, porque eu vou revestir
Deus. É como se você acordasse, não tivesse se preparado e tivesse bem vulnerável aos ataques e aos contra-ataques do dia a dia. Mas aí vem o Senhor e diz: vou eu te revestir de poder. Se revista da armadura de Deus, não é da sua, é a de Deus. E aí vem o capacete da salvação, que não vai deixar, sabe, qualquer seta entrar na sua mente, qualquer pensamento mundano, pensamento contrário, pensamento dizendo que não vai dar certo, que você não tem capacidade para fazer. Esse revestimento que Deus está te dando é um revestimento que diz assim: você, mesmo sendo fraco, mesmo você achando que não está pronto, mesmo você achando que, meu Deus, será que não era para levantar outra pessoa no meu lugar? O Senhor está dizendo: não, é para levantar você mesmo, porque é com você que Deus tem algo diferente de outro. E aí, nesse contexto, esse revestimento vem para proteger desses ataques do diabo, vem para proteger o seu corpo, vem para proteger toda a sua família, vem para proteger o seu ministério, o seu intelecto, o seu casamento, seus negócios. Aleluia. Tudo que é seu, vem um revestimento do alto para você estar protegido, revestido. E essa armadura de Deus que eu comecei falando com o capacete da salvação, aí vem as sandálias do Evangelho da Paz. Aonde você pisar, pode ser o local que for, você está com os pés cheios da unção de Deus, cheios do poder de Deus. Você pisará serpentes, escorpiões, animais peçonhentos, quer dizer, animais venenosos, mas eles não vão fazer mal a você, porque você tem um revestimento do céu. Você é escolhido aonde quer que você esteja, aonde quer que você ande, o Senhor vai andando com você. Vem o cinturão da verdade, porque a palavra de Deus é verdade. Você vai vencer o inimigo com a verdade, com a palavra. Jesus Cristo venceu com a palavra. Quando ele disse naquele momento, quando ele tinha passado 40 dias, 40 noites no deserto, estava com fome, e Satanás ali oferecendo comida, estava com fome, mas não foi que ele respondeu: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então você vai vencer com a palavra. Você não vai vencer brigando, você não vai vencer pegando um revólver, pegando uma espada, pegando uma faca. Você vai vencer pegando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Glória a Deus. Sabe como é que você consegue derrubar o inimigo da sua alma? Quando você profetiza e declara, e abre a sua boca e declara a palavra de Deus, e você vê que cai por terra toda a força do inimigo. A força do inimigo, ela é quebrada, ela é desfeita quando você ora: Senhor, quebre toda a força do inimigo na minha vida, todo esquema que ele fez para destruir a minha vida, a vida da minha família, a vida da minha parentela, porque a nossa briga, a nossa luta não é contra a carne, nem é contra pessoas, é contra principados e potestades. Tudo isso está lá em Efésios 6. O Senhor me dando uma instrução diária. Eita Jesus, o cinturão da verdade, a couraça da justiça, o escudo da fé. É necessário a gente ter fé, é necessário a gente saber que todo esse revestimento o Senhor nos dá. E foi através do livro de Atos dos Apóstolos, quando começou o revestimento. A gente bem conhece Atos 2, quando teve o dia de Pentecostes, quando as pessoas foram ali batizadas, quando o revestimento do Espírito caiu sobre a vida de cada um. Mas eu quero te dizer que o Senhor quer fazer isso a cada dia. Ele quer te dar renovo, restauração, que você tenha plena convicção
convicção que Ele é o teu milagre, que Ele é aquela música que foi cantada aqui, Ele é o alfa e o ômega, o começo e o fim. Ele não está com você no começo, Ele vai estar com você no meio, Ele vai estar com você no fim. Aleluia! Lucas escreveu o livro de Atos e ele foi muito feliz quando ele escreveu, porque ele identificou coisas que outros não identificavam. E Dorcas, ou Tabita, mas vou falar de Dorcas, pode ser um nome ou outro, é a mesma coisa. Ela foi a primeira discípula que foi chamada e reconhecida pelo cânon ou pelo cânon sagrado. A primeira discípula, a primeira mulher discípula. Eita Jesus! Uma mulher que era generosa, uma mulher que ela tinha apenas uma agulha, tinha uma linha, tinha um tecido, era uma costureira, uma simples costureira, mas ela estava exercendo o chamado dela, aquilo que Deus colocou na mão dela para ela fazer. E aí eu te pergunto agora, o que é que você está fazendo agora para Jesus? O que você está contribuindo dentro desse contexto no qual que você vive hoje? Ali ela estava contribuindo. E ela estava contribuindo porque ela estava costurando vestidos, túnicas para as viúvas. Esse contexto é dentro da cidade de Jope. A cidade de Jope era uma cidade marítima. Era uma cidade na qual tinha muitos órfãos e muitas viúvas. Quando a gente fala em Jope, eu acredito que a gente se lembra logo de quem? Jonas. Quando Jonas correu do propósito dele. Quando Deus deu um decreto a ele, dizendo para ele ir para Nínive. E ele foi para Tarsis. Então ele foi para Jope. Dali de Jope foi que ele foi para Tarsis. Jope aqui para Jonas era um lugar de refúgio, era um lugar de correr o seu propósito. Mas Jope aqui, nesse contexto de Dorcas, era um lugar no qual ela se posicionou. Jope aqui é um lugar no qual ela disse: eu vou me posicionar, eu vou fazer com muita sabedoria o que Deus colocou nas minhas mãos, o talento de costurar. De repente o talento que Deus colocou nas suas mãos foi para cozinhar, foi para dirigir, foi para arrumar, foi para ser um político, foi para ser um professor, foi para fazer uma diferença como um porteiro da igreja, como um pregador, como um levita, seja qual foi, não importa. Mas o importa é que Deus colocou na sua mão alguma coisa para você fazer. Naquele contexto, aquela mulher estava sendo levantada. Aquela mulher, ela era querida, ela era generosa, ela fazia as coisas e dava. Será que a gente está fazendo o que Deus está mandando a gente fazer? Será que verdadeiramente a gente está sendo um diferencial? Ela era uma mulher simples, mas era uma mulher diferenciada. Por que ela era uma mulher diferenciada? Porque ela estava obedecendo o chamado. Ela não correu daquela cidade, mas chegou um momento, porque Deus levanta cada um no seu propósito. Cada um Deus levanta no seu propósito. Ela fica doente. Dorcas fica doente. E a palavra diz que logo em seguida ela morre. E as viúvas, as pessoas que ali estavam, disseram: Pedro está na cidade vizinha. Como? Pedro está em Lida, uma cidade vizinha junto de Jope. Manda chamar ele para ele fazer alguma coisa. Ele é instrumento de Deus. É como acontece nas nossas vidas quando a gente está no sufoco, quando a gente está na perda de alguma coisa, quando a gente está numa situação difícil, literalmente falando, a gente procura logo chamar um homem de Deus, uma mulher de Deus para nos socorrer, para nos ajudar em oração, para que faça alguma coisa, para que aquele problema seja solucionado.
determinado que ele fizesse. Aleluia. Quando ele chega e vê aquela situação, que vê aquela cena, a palavra de Deus diz que Pedro estendeu a mão para aquela mulher e disse: Tabita, levanta, ou Dorcas, levanta. E a mulher abriu os olhos, ele estendeu as mãos, ela se levantou, ela ressuscitou. Aleluia. O milagre de Deus começou a agir naquele meio, daquele povo. Uma mulher simples, uma mulher comum, mas uma mulher que obedecia ao seu chamado, o seu talento, aquilo que Deus colocou que ela fizesse. Às vezes Deus tem te levantado para fazer algo e você diz: mas Deus, é tão comum o que eu faço, o que eu faço é tão simples que eu acho que ninguém nem nota. Eu quero te dizer que não basta as pessoas notarem, mas o que é interessante e louvável é que o Senhor te enxergue, é que o Senhor te note, é que o Senhor entenda o que você está fazendo. De repente, as pessoas que estão ao seu redor não estão nem notando o que você está fazendo. Às vezes a gente acorda de madrugada e vai orar por uma causa da nossa família, e às vezes passa uma hora orando, chorando, gemendo, inconformado com alguma situação que está acontecendo, e diz: oh Deus, o Senhor está vendo essa situação. As pessoas não estão nem notando que você está na brecha, mas Deus está se alegrando de você. Deus está lhe vendo e está vendo o seu sacrifício, o sacrifício de louvor, de adoração, de choro. Tem pessoas que entram no banheiro para tomar um banho e começam a chorar debaixo do chuveiro, das pessoas não saberem que você está chorando, gemendo por uma causa. Mas eu quero te dizer que Deus, Ele acha você debaixo do chuveiro. Ele acha você até debaixo de uma cama quando você vai orar. Ele acha você numa multidão onde muitas vezes a gente coloca o óculos escuro e sai do sol. E às vezes as pessoas podem até pensar que o suor está caindo no rosto, mas não é na lágrima, porque a dor está grande. E nesse momento, nesse contexto, tinham pessoas ali chorando com dor, porque aquela mulher, ela fazia falta. Uma mulher que fazia falta. E aí eu faço uma pergunta para vocês agora: será que se você morrer agora, você vai fazer falta para alguém aqui na terra? Será que as pessoas vão dizer: meu Deus, aquela mulher era uma mulher de Deus, aquele homem era um homem de Deus, era uma mulher apaziguadora, era um homem que via com conselho, com discernimento, que era um pacificador, que não queria saber de briga nem de confusão, mas chegava como Jesus, com os passos mansos, mas com a palavra sábia, no momento certo, para que Deus pudesse dar o milagre, fazer o milagre, trazer a solução. E nesse momento a gente sabe que Deus, Ele é o Deus das viúvas, dos órfãos, das pessoas que estão desamparadas, das pessoas que nessa hora estão clamando por uma causa. Eu não sei qual é a causa que você chegou hoje aqui, mas eu sei que o Deus do milagre, Ele está aqui. O Senhor está aqui para tomar conta da tua causa, porque a tua causa não é mais tua, a tua causa agora é de Deus. Quando aquele povo orou e Pedro apenas determinou e a mulher começou, voltou à vida, eu quero te dizer que nesse momento voltam os teus sonhos, eles voltam a serem, eita Jesus, a serem regados pelo Espírito. Glória a teu nome, Jesus. As pessoas querem apagar a essência que está em você. Às vezes as pessoas querem ser você. Às vezes as pessoas se levantam com inveja da sua vida. E às vezes você começa a olhar para você e faz: por que as pessoas olham para mim assim, com esse sentido? Eu nem tenho tanta coisa, não sou nem tão diferente de tantas outras ou de tantos outros. Mas eu quero te dizer
eles querem a essência que está na sua vida. Essa essência que está na sua vida, eu quero te dizer que ninguém tira de você. Que ninguém rouba. Porque o Senhor, Ele derrama, como um derramamento do Espírito, como Ele fez no livro de Atos. Os seus sonhos serão realizados. Se estiver dentro do contexto da palavra de Deus, o Senhor, Ele realizará os seus sonhos. A sua família vai ser restaurada sim. Um milagre vai acontecer sim. Deus coloca pessoas na sua vida para trazer uma instrução do Espírito, uma instrução do céu, porque o céu se abre para abençoar você. É o Senhor querendo te abençoar. E essa palavra de reflexão que o Senhor trouxe hoje para as nossas vidas, que falou não da morte de Dorcas, mas da vida de Dorcas. Dentro desse contexto daqui, esse contexto, esse desfecho dessa história, não é a morte, e sim a vida, a ressurreição, a restauração dos seus sonhos, a restauração de algo que Deus quer fazer na sua vida. Então eu quero finalizar dizendo a você, aonde Deus plantou você, comece a ser canal de bênção, comece a utilizar aquilo que Deus disse que era para você fazer. Aquilo que é para você fazer, não é para outra pessoa fazer. Não importa. Não importa quem esteja ao teu lado, quem esteja na tua casa, quem esteja no teu trabalho, quem esteja no teu ministério. Eu quero te dizer, quando Deus te levanta para fazer algo, é algo diferenciado. É uma carta que tem endereço certo, que o endereçado é você. Deus coloca nas suas mãos para você fazer. Receba essa palavra.